Olá pessoal, se liga na telinha que vai começar mais uma aulinha. Bom dia pessoal, hoje é sexta-feira, mas não é uma sexta-feira qualquer, hoje é a sexta-feira, feira de falar sobre artigo. Bora lá! Artigo, vamos logo conceituando o que é, dizer a definição de artigo. Diz aí, artigo é a palavra que, vindo antes de um substantivo, indica se ele está sendo empregado de maneira definida ou indefinida. Além disso, o artigo indica ao mesmo tempo o gênero, masculino, feminino, e o número do substantivo, singular ou plural. E eu não sei se você percebeu, mas no início da nossa aula nós fizemos e demos aí essa ideia para vocês do definido ou indefinido. Qual maneira aí está aparecendo? Maneira definida ou maneira indefinida? Você lembra lá de sexta-feira? Uma sexta-feira qualquer, indefinido. A sexta-feira, definido. Então vamos lá, classificação do artigo. E nós temos aí artigos definidos, determina os substantivos de maneira precisa. Aí nós temos os artigos definidos: o, a, os, as. Temos um exemplo. Qual o exemplo? Eu comprei o carro. E aí bem interessante quando observamos a ideia de o carro, é algo que já fora conversado anteriormente. Por isso que nós dizemos que é definido a situação. Eu gostaria de comprar, eu vi um carro aqui, um Fusion. Então, há uma conversa anterior e aí depois o amigo, sei lá quem for no caso, chega e comunica, né? Ei, eu comprei o carro. Entre todos os outros carros, entre Corsa, entre Gol, entre Fiat Uno, ele comprou o Fusion, ele comprou o carro. Não é um carro qualquer, não é um carro que não fora falado anteriormente ou não tem um valor, né? É o carro. E aí nós observamos, né, essa grande diferença do definido, algo que você sabe qual é. É igual a história de namorada, né? Você, tá namorando, né? Tô namorando uma menina. Muito diferente quando nós falamos, estou namorando a menina. Bem diferente, né? O valor que se dá quando a gente coloca o artigo definido é bem maior do que quando nós damos um artigo indefinido. E o que é um artigo indefinido? Artigo definido temos aqui o conceito: determinam os substantivos de uma maneira vaga, qualquer, sem muito valor, um entre tantos os possíveis artigos indefinidos: uma, uns e umas. Temos aí o exemplo, mesmo exemplo lá do carro, né? Eu comprei um carro, qualquer um, não tem aquele valor estimado, não tem aquela coisa toda, tá certo? Bom pessoal, então nós temos aqui o nosso último quadro, que também traz informações importantíssimas sobre o emprego do artigo. A primeira informação diz assim: o artigo determina o gênero e o número dos substantivos. Isso que eu já falei, mas para colocar de uma maneira mais clara, vamos aos exemplos. Gênero: o menino, a menina. Isso é gênero. Nós estamos colocando feminino, masculino, tá bom? Número: os meninos, as meninas, ou então o menino, a menina, que nós falamos de quantidade, tá certo? Se houver apenas um, singular. Se houver mais do que um, seria o plural. Segundo ponto, diz aí, ó, o artigo anteposto, ou seja, colocado antes. Às vezes a gente observa algumas palavras no livro didático e complica muita gente, mas anteposto, simplificando, colocado antes. Posto de lugar e antes de antes, tá bom? Anteposto pode substituir qualquer palavra. Vamos aí ao exemplo.
Não quero ouvir um não. Olha aí, preste bem atenção, um não como resposta. E aí a explicação é: o advérbio não foi substantivado. O que é substantivar? Adjetivar é retirar uma palavra de uma outra classe, aí no caso, classe gramatical, aí no caso o advérbio, que vai virar substantivo. Entre todas as outras palavras que ele pode querer ouvir, apenas não é a palavra que ele não quer escutar. Não quero ouvir um não como resposta. Outro ponto diz assim: os artigos podem aparecer combinados com preposição. Então seria a junção de duas palavras, a preposição mais o artigo. Exemplo: estava numa cidade grande. E aí a explicação: preposição em mais o artigo uma. Em uma, numa. Tá bom? Deu para entender? Em uma, ele colocou apenas a palavra numa, fazendo aí essa combinação com preposição. Tem outras? Tem, tá? Mas você vai pesquisando aí direitinho. Quando o artigo indefinido aparece anteposto a um numeral indica quantidade próxima. Ou seja, uma quantidade próxima quer dizer não exata. Aquilo que a gente fala, né? Muito no nosso dia a dia. Tem quanto aí, rapaz? Pai, eu tenho uns 20 reais. Quantidade aproximada. Vamos ao exemplo de assim. Exemplo: escrevi uns 4 artigos sobre o aquecimento global. Então nós vamos observar aqui o artigo indefinido uns. Tá bom? Mostrando uma quantidade aproximada. Beleza? Então é isso, tem mais umas informações aí para vocês, né? Que eu espero que tenha valido a pena assistir. Um abraço, até a nossa próxima aula.